Já chegou, Alan. Esse é bem pontual. Então, vou convidar você, Alan. Olá, Alan. Tá me vendo direitinho? Olá, tô ouvindo, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, mas às vezes a câmera tá meio parada, a sua. Será? Bom, agora tá bem. Pronto, Pronto? né? Prontinho, prontinho, estamos ao vivo já. Estamos ao vivo. Boa noite, né? Seja bem-vindo. Muito obrigada pelo convite. A princípio, eu vou ler esse roteiro para fazer um apanhado geral e depois a gente vai começar a destrinchar esse roteiro, certo? Tudo bem para você? Tranquilo, tranquilo, vamos lá. Mas antes de eu ler o roteiro, eu vou fazer a minha descrição e aí você vai aprender um pouco comigo, porque você não tem esse acesso desse universo com as pessoas com deficiência cega e de baixa visão. Eu sou negra, uso cabelos cacheados até o ombro, uso óculos, estou de camisa preta. Ao fundo, eu estou na minha cozinha e ao lado esquerdo está a porta, ao lado direito está o lado da pia. Uso batom e é isso. Você agora vai falar a sua descrição. Vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho na minha descrição, né? Eu estou aqui meu tipo, posso dizer assim, meu escritóriozinho, né? Um mini escritóriozinho na qual eu gosto de fazer meus trabalhos, né? Onde ao fundo tem uma parede branca, né? Como é que chama? Cartaz, Com um cartaz. cartaz, né? Com um cartaz onde tem exposto um dos livros que eu publiquei, né? Nesse cartaz, né? Ele por inteiro, né? Ao fundo, né? Ao meu lado direito, né? Tem esse cartaz, né? E ao meu lado esquerdo, um pouco acima, né? Próximo à região da minha cabeça, tem um estante com alguns dos meus livros, alguns livros, né, que eu tenho da minha biblioteca particular, né, falando sobre a questão de áreas da segurança pública, né, na qual gosto muito, né, de ter tá buscando sempre cada vez mais livros, né, para poder estar estudando, pesquisando, né, porque eu gosto muito de estudar, né. Sempre gostei, quer dizer, hoje em dia ainda sou bastante preguiçoso, né, vou mentir não, porque já fui muito mais estudioso quando era mais jovem, né. E a sua descrição pessoal. Agora Vamos você vai lá, falar de né? você. Pronto. Bom, meu nome é Alan Santos Braga, né? Tenho 38 anos, né? Sou cidadão daqui da cidade de Salvador, né? Nascido e criado aqui na cidade de Salvador, no nosso estado da Bahia, né? Soteropolitano com muito orgulho, né? Baiano também com muito orgulho, brasileiro com muito orgulho, né? Bom, sou servidor da Guarda Civil Municipal há 12 anos, né, quase 13 anos, vou fazer 13 anos nesse ano, né, de 2021, né. Eu faço parte da serviço operacional da Guarda Civil Municipal, né. Sou autor de 4 livros, né, falando sobre segurança pública e guardas municipais, né. Também sou autor de mais de 60 artigos e textos técnicos falando sobre a questão de segurança pública e guardas municipais, né? Autor da primeira pesquisa também falando sobre questão de assassinatos de guardas municipais, né, no Brasil inteiro, a primeira pesquisa relacionada a isso, né? Autor também diversas ações, já fiz também diversas ações no Ministério Público, cobrando a aplicação da Estatuto Geral das Guardas Municipais, né, pelos nossos municípios, né, que alguns municípios ainda teimam em não querer seguir essa lei federal, né? A gente já autou também diversas ações, né, de organização, de reorganização de muitas guardas municipais e também até para criar guardas municipais em diversos municípios, né, principalmente aqui no nosso estado da Bahia. Então a gente tem essa luta, essa militância, né, pelas nossas guardas municipais, né, voltada a essa questão de segurança, né, porque a gente pensa que quanto mais segurança, né, melhor para o nosso cidadão, né, para ele se sentir mais seguro, né, e também melhor, inclusive, para a própria economia, né, dos nossos municípios também.
né? Porque a gente sabe que quanto mais segurança para o cidadão circular tranquilamente, né, nos nossos municípios, melhor até mesmo para a economia local, porque a gestão municipal daquela cidade vai poder dizer, né, que venham para os nossos municípios, né, invistam nos nossos municípios, que aqui é uma cidade segura, e assim vai, né? Então, a gente tem uma militância muito voltada a essa questão de segurança pública municipal. Então, gente, ele falou o currículo dele. Agora eu vou fazer a descrição dele como pessoa física. Ele é um moreno, Ah, cabelo cortado, um sorriso bem grande e eu acho que ele é mais ou menos alto. E tá de camisa preta. é, Qual é a sua altura? exato, exatamente. Minha altura é de 1,75. Então, tá na média. Está E agora, na média das brasileiras. na média dos brasileiros. Eu vou falar agora um pouco do roteiro que a gente preparou para as pessoas que estão nos acompanhando agora. O tema da live é violência contra pessoas com deficiência, um problema ainda invisível que não se fala, não se discute esse tema. Todos boa noite, todos sejam bem-vindos. Nós temos o diálogo com Alan Braga Santos, Alan Santos Braga, é o nome dele completo. E hoje o tema que abordamos, né, como eu disse, é pessoa com deficiência, o problema ainda invisível, estudado pela Lei 13.11.1340, de agosto de 2016, conhecida como a Lei da Penha, Maria da Penha, apresentando um conteúdo que tem poucas pesquisas, diálogos ou políticas públicas voltadas para proteger esse grupo específico, que são as pessoas com deficiência. Ser diferente é normal, a diversidade é uma das nossas mais importantes características, mas para que tenhamos as mesmas condições e oportunidades perante a sociedade, precisamos de algum regulamento. Assim, foi promulgado a Lei Brasileira da Inclusão, 3146/2015, mais conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou LBI, como é falada. E nessa lei, ela trata a pessoa com deficiência, que vamos falar um pouco sobre isso. No Brasil, segundo o censo do IBGE, diz que existe 27% da população. E aí, dessa população, vai ficar dividida, né? 27% da população em geral, que é pessoa com deficiência física, pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência cega, pessoa com deficiência intelectual. E aí lá tem 22%, 4%, 58%. O maior número é pessoas com deficiência cega. Aí, dessa forma, vamos conversar com a Alan a respeito dessas leis que é necessária e dever ser efetivada com urgência. Em razão disso, abordamos na nossa live algumas dessas leis, trazendo à tona de maneira simples e compreensível as especificidades aplicadas, principalmente segurança pública voltada para essas pessoas, essas vítimas. Também contamos com a descrição que nós fizemos. E nesse momento fará um breve resumo de sua formação, que ele já disse, ele já adiantou esse processo da formação dele, né? E vamos agora iniciar pela lei. Segundo a lei 3146/2015, uma Constituição no Brasil desde 2009, a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, CDPD, e a Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI, de 2015, define pessoas com deficiência como aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, vamos parar nesse parágrafo. O que a lei, né, ela diz para pessoas com deficiência? Primeiro, a gente vai tratar sobre a nomenclatura. Todos os lugares, instituições e até mesmo a sociedade, ela trata a pessoa com deficiência como aleijado, como surdo, como louco, doido. E nessas frases existe o capacitismo, que é o preconceito embutido. Só que a lei, ela vem tanto uma lei internacional, que ela foi trabalhada,
E aí surgiu a lei da LBI, que é 3146, que diz lá que é pessoa com deficiência. E para eu dividir essas etapas, no meu caso, eu sou uma pessoa com deficiência física. Eu tive poliomielite. Então, eu sou uma pessoa com deficiência em geral, né? Todas as pessoas com deficiência, porque vem primeiro a pessoa e depois vem o que ela utiliza. No caso, a cadeira de roda, o aparelho auditivo, a moleta, o óculos. Isso são materiais assistivos. E esses tipos de deficiência, ela vem de nascença ou adquirida. Ou seja, hoje em dia acontece muito a questão de acidente de trânsito. As pessoas com deficiência, elas ficam mais deficientes por conta desses acidentes. E... O que foi, Alan? Não, eu estou prestando atenção em você. Você falou assim. E aí, é esse tipo de segmento. Que as pessoas com deficiência, na minha época, que teve um boom, na época de 85, que teve poliomielite. Eu tive poliomielite após 6 meses de nascida. Inclusive, eu sou gêmeas. E minha irmã, ela não foi afetada com essa polio. Somente eu. E outros tipos de deficiência, porque aí a gente vai fazer um diagnóstico muito mais amplo. E aí eu só estou falando para você um resumo. E agora a gente Muito vai... bom. Deu para entender tudinho o que é pessoa com deficiência? Certeza, né? Com certeza, com certeza, né? E antes de começar a dar uma palavra sobre isso, eu gostaria de, se você me permitisse, claro, né, saudar algumas pessoas aqui presentes também, que até nos acompanham, né, em outras ações, em outros momentos também, né, e está sempre nos acompanhando, até em lives também, como a companheira Aline Monteiro, né, que está nos acompanhando de lá de Portugal, né, também saudar a Alessandra Medado, de Itaberaba, aqui Bahia, a Joyce Maria, que é uma companheira também de Guarda Civil Municipal, lá do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro, né, saudar o Paulo Farias também, né, outro companheiro, né, e saudar todos também que estão sempre nos acompanhando, né, está acompanhando essa nossa live também. Né. Você citou, né, muito bem a questão da lei, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que inclui as pessoas com deficiência, né? E essa lei, ela define, né, conforme também baseada na Convenção, né, dos Direitos Humanos, né, de pessoas com deficiência, né, o que, segundo a legislação, é uma pessoa PCD. Ela diz lá no artigo 2º, né, que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, né? O qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, né? Mesmo conceito estabelecido, é o que deixa bem claro na lei, né? Mesmo conceito estabelecido na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência adotada pela ONU, né? Ou seja, ela não estabeleceu um único tipo, né, de situação, né, de PCDs. Não, ela deixou para poder se abranger a todos, né, independente de ser homem ou mulher, né, independente de qual for o tipo de deficiência também, né, para poder abraçar a todos dentro dessa legislação, né, na qual o Brasil é signatário também, né, dessas convenções da ONU. Então, o Brasil tem, quando se torna signatário dessas convenções da ONU, ele obrigatoriamente ele tem que legislar algo com o decorrer do tempo, referência àquele tipo, né, de convenção que ele faz parte, né, da ONU, como foi essa questão específica, né, criada pela ONU no ano de 2006, né, essa convenção específica da pessoa com deficiência, porque a ONU viu que havia uma necessidade de trabalhar algo em específico relacionado às pessoas com deficiência, né? Também ao longo dos países, né, de maneira mundial. Então, houve-se essa convenção no ano de 2006, né, e o Brasil acabou se sendo signatário dessa convenção também, né, assinou como signatário. Então, logo o Brasil também tinha que legislar algo a respeito disso, né? Algo a respeito dessa situação, e o Congresso Nacional deu a sua chancela, né, nessa situação, dessa legislação específica.
E além disso, né, no Brasil também, antes de haver esse estatuto específico, né, de inclusão das pessoas com deficiência, né, em 89 houve uma outra legislação, né, aí já determina, né, ela estabelece normas gerais, né, que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas PCDs, né? Em 89, havia uma legislação na qual obrigava o poder público, né, a poder estar fazendo políticas voltadas para essa inclusão das pessoas com deficiência, né? Para você ver, já em 89 já existia um tipo de legislação também, né, que com essa lei mais atual, ela sofreu algumas alterações também, inclusive na questão dos crimes, né, relacionados às pessoas com deficiência também, né? Então, há uma evolução ainda meio tímida, né, em termos de legislação voltada às pessoas com deficiências. E também há necessidade que os PCDs, né, façam mobilizações, né, movimentos sociais, etc., para que possam promover cada vez mais ações positivas em termos de legislação, para que possam abraçar cada vez mais, né, esse público, esse grupo em específico, né, a nível Brasil, e cobrar cada vez mais políticas públicas voltadas para esse grupo específico. Dando continuidade à sua fala, o que acontece houve pessoas lá atrás que lutou para ter essa legislação, né? Essa legislação, o Brasil é uma das melhores na lei, mas na prática ela ainda está muito distante disso ser real. No caso, também, quem fez essa lei, ajudou a trabalhar essa lei, foi Maria Gabi. Ela também é uma pessoa com deficiência, lá de São Paulo, se eu não me engano. E abrindo parênteses aqui, eu gostaria de agradecer a subsecretária, a ex-subsecretária do Rio de Janeiro, Camila Andef, que hoje ela trabalha com pessoas com deficiência e é ex-dançarina, enfim. Ela tem todo um trabalho voltado para as pessoas com deficiência. Eu agradeço a oportunidade dela estar aqui presente na nossa live, a Andressa e meus colegas, de estar aqui acompanhando esse processo de discussão entre Cristina e Alan. E dando continuidade, né, acho que nós falamos muito bem amarrado sobre a questão da lei, que é pessoa com deficiência. Não existe essas palavras que a sociedade foi arraizada, foi acreditada, foi ensinada a nos chamar desse tipo de nome. Não é um aleijado, não é um cadeirante, não existe. E nós, pessoas com deficiência, eu costumo dizer que nós temos que ensinar essa sociedade, que ela ainda não sabe, pelo menos um pouco. Como foi que surgiu essa lei? De onde veio essa lei? Para quem serve essa lei? Porque a lei, nada sem nós, não existe. As pessoas com deficiência, elas têm que estar à frente desse segmento. Por mais que você, Alan, seja na política pública, você não vai entender esse universo. Você não vai passar a dor e as mazelas que as pessoas com deficiência passam no Brasil. Né? Verdade. Os exterior, outros países, eles são muito mais avançados do que nós. Entre aspas, a lei deles ainda é menos do que a nossa. A nossa lei, ela é muito melhor. Só que o que acontece? Lá eles colocam na prática. E aqui colocam desculpa para se fazer o que é correto, o que é certo. E é isso a nossa briga, as pessoas com deficiência. E quando nós brigamos por uma causa, a gente é tratado como ignorante, como mal educados, os aleijados que gostam de confusão. Só que não é isso. A gente quer ter um direito que nos garanta, entendeu? É um direito nosso, não é um favor que alguém nos deu. É uma lei. E a lei, ela tem que ser cumprida. Verdade, verdade. Com certeza, concordo plenamente contigo. E não só, e essa questão mesmo de que você falou sobre a aplicabilidade de leis, né? E é uma coisa que, na verdade, infelizmente, não é só relacionada à lei de inclusão das pessoas com deficiência. Infelizmente, é em geral, né? O Brasil até consegue fazer legislações, né, positivas, boas, né? Mas, infelizmente,
de aplicar Não a sai. legislação. Travou? Alô? Travou? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo agora. Pronto, vou repetir o que eu estava falando, né? O grande problema do nosso país, né, é em relação à aplicabilidade das legislações, né, como você mesmo citou, né, essa questão. A gente tem um grande problema isso no Brasil, não só relacionado a essa legislação específica das pessoas PCDs, né, mas de um modo geral, né, a gente tem um grande problema nessa questão no Brasil, né. O Brasil até consegue criar algumas legislações boas, né, mas na hora de aplicar, na prática, de ver esse resultado, né, a gente tem essa problemática, né, de não ver o poder público fazendo a sua parte, não ver a sociedade por inteiro fazendo o que é da sua parte, né? Tem essa problemática, né? Aí, mas mesmo assim a gente tem que continuar insistindo para que essas legislações venham a ser aplicadas na prática, né? Já há todo um trabalho, né, que se faz para poder se criar essas mesmas, né? E depois a gente tem que ter um outro trabalho também para poder ver essas legislações sendo aplicadas, né? A Alessandra aqui Medada, que ela mandou até uma pergunta aqui até interessante, né? Relacionada a essas questões, até que a gente estava falando agora, né? Ela perguntou o seguinte, né? Mesmo com a legislação específica, muita luta por parte dos movimentos sociais, você acha que ainda temos o que comemorar e conquistar? Sim, de certa forma, comemorar por ter uma legislação específica já pode se comemorar, né? Mas ainda há muito que se conquistar, né? Com essa pegando esse fato específico, né? O pessoal PCDs, né? Como a própria companheira, a Cristina, já falou, né? Existe ainda muitas barreiras, né? Para poder superar dentro dessa questão dos PCDs, né? Mas tem que se insistir, né? Em movimentos sociais, né? Fazer, né? Ser ouvido cada vez mais, né? Essas necessidades do pessoal PCDs, né? E eu acredito também, Cristina, que você deve fazer esse papel sempre, fazer que seja ouvido cada vez mais, né? Eu lembro que em outro momento, em outra oportunidade, a gente estava conversando, né, no privado, né, algumas questões, né, que você fala, explicando até o seu trabalho, né, voltado a essa questão de gestão do turismo, né, consultoria, né, essa questão dos PCDs, né, que você me falou, né, que faz até um trabalho de avaliação, né, de empresas, né, de turismo, né, e restaurantes, etc., né, voltar a essa cadeia, né, do turismo, né, na qual você avalia a questão da acessibilidade, né, que eu achei muito interessante, né, até sugeriria você que você transformasse nessas informações, né, em termos de pesquisa, né, que poderia essa fundamentação que você coloca em termos de pesquisa servir para poder estar discutindo outras políticas, né, voltadas, né, para o pessoal, para o público de PCDs, inclusive políticas, como você trabalha com essa questão do turismo, políticas voltadas para o turismo, né, para esse público em específico, né, como melhorar, né, aquela, por exemplo, aquela cidade, né, e o estado, etc., no país voltado para um turismo muito mais acessível, né, para todos, né, inclusive os PCDs, né, não só as demais pessoas, mas os PCDs também, porque todos os PCDs também têm direito a fazer o turismo, né, a circular, o direito a ir e vir, né, pelo nosso país. Então, eu lembro que a gente até comentei isso contigo, né, porque você já tinha informações assim interessantes, né, e que precisava transformar isso em um texto, né, uma pesquisa, né, e começar a apresentar também, né, nas câmaras municipais, né, nas assembleias legislativas, nas secretarias estaduais, né, municipais, para poder trabalhar, de repente eles terem uma noção maior, né, de questões relacionadas a vocês, PCDs, né, que às vezes, muitas vezes não sabem, por não viver, né, a realidade dos PCDs. Eu já tenho isso fundamentado na minha monografia e em algumas pesquisas, já tem alguns projetos voltados nesse segmento.
Eu não me apresentei, né? Só deixei você se apresentar. Eu sou gestora de turismo, guia de turismo, consultora turismo e acessibilidade aqui na cidade de Aracaju. E também eu acredito que sou a primeira PCD física aqui no estado de Sergipe, Aracaju, PCD física, que trabalha nesse segmento. Dando continuidade ao nosso assunto, vamos entrar para outra temática, baseado também em outra lei. Lei essa que, para mim, é a mais difícil, né? Que a gente vai agora entrar no assunto do tema, né? O tema que foi proposto por nós dois em nossas pesquisas. A lei número 11.340 diz que desde o dia 22 de setembro de 2006, a Lei Maria da Penha dá cumprimento à Convenção para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Para isso, realiza esta campanha contra a violência doméstica, que foca a importância da mudança cultural para a erradicação da violência contra as mulheres. Mulheres essa que é mulher PCD. Vou fechar o parênteses e não vou falar das mulheres andantes, ditas normais que todo mundo fala, né? Porque parece que eu vim de Marte, mas eu não vim de Marte. Eu vim de Marilene dos Santos. Nosso tema é falar sobre um tema que é ainda não falado, não é discutido, não é abordado, é pouco pesquisado e tem poucos dados, cientificamente falando, nas delegacias e em outros órgãos da política pública, da segurança pública também, para esse segmento, para as pessoas com deficiência. E aí eu vou fazer um apanhado e depois você entra com a sua conclusão, Alan. Sim, sim. Nesses principais inovações da Lei Maria da Penha, os mecanismos da lei, né, que foi revigorado, eu encontrei nas minhas pesquisas algumas coisas que eu pretendo deixar aqui. Tipificar e definir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Estabelece as formas da violência doméstica contra a mulher como física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Caso a violência doméstica seja cometida contra a mulher com deficiência, a pena será aumentada em 1/3. E aí agora eu vou entrar com minha parte. Das 5 violências, só uma eu não passei, que foi a violência sexual. Eu não passei. Mas as outras, violência física, patrimonial, psicológica, principalmente, que tudo começa pelo psicológico, eu passei. Eu fui casada com um rapaz, 4 anos, e eu sofri esse tipo de violência com ele. E nesse processo, eu não disse para ninguém, porque eu jamais pensei na minha vida que ia passar por esse processo. Mas depois que eu passei por esse processo e fui, né, me estabilizar como mulher, como pessoa, como ser humano, depois da violência que eu passei, eu fui estudar sobre o que seria a violência doméstica. O que foi que Cristina passou. E aí, nesses meus estudos, eu entendi que eu passei a violência doméstica a minha vida inteira. Como, Cristina? Na minha casa, quando minha mãe chegava e dizia: você é uma aleijada e tem que ficar dentro de casa. Ou quando meus irmãos me chamavam de uma aleijada. Ou na escola, quando eu tinha, na época, eu não usava cadeira de roda. E aí meus irmãos me levavam de bicicleta e lá eu andava no chão, na escola. E aí meus colegas me apelidavam. E aí era uma violência psicológica. Só que até então eu não entendia o que era uma violência doméstica, né? Uma violência contra mim. E nesses estudos eu fui relembrar, eu fui meditar. Como é que as pessoas com deficiência passam por esse processo e elas não têm noção, como eu não tive. E a gente só vai ter noção do que é violência doméstica, que é voltado somente para a mulher e está ligada ao relacionamento de casais, só que não é. Vai muito mais do que isso, do que relação de relacionamento. Eu passei por vários tipos de violência, inclusive com meu ex-marido. E nas minhas pesquisas, inclusive eu liguei para a Camila, que ela está aqui, ela
nós conversando, ela disse que não tinha muitas pesquisas voltadas para auxiliar, ajudar as mulheres que sofreram agressão. Eu nunca prestei queixa. Primeiro com medo, com vergonha. É uma coisa que isso é fato, acontece com todas as mulheres. Porque além de o agressor me agredir, ou agredir as mulheres, a sociedade ela vai culpar sempre a quem foi agredida. Ela não vai colocar a mão na cabeça da quem levou a agressão. Ela vai condenar quem levou a agressão. E o indivíduo vai ficar ileso. Bem assim é a justiça. O que a justiça faz quando um homem bate uma mulher que é deficiente? Tá lá. Ele sofre um terço de outras pessoas, né? Então, é muito mais grave um homem que bate uma mulher, um homem que agride uma mulher, ou uma pessoa, uma família que agride uma mulher por conta da aposentadoria, porque acontece em muitos casos. E aí a gente vai falar da violência financeira, que é nas minhas pesquisas, nas informações que eu tenho, a maioria da violência é por conta financeira, ou seja, o deficiente ele é aposentado e a família cuida daquele deficiente com maus tratos, mas cuida dele por conta da aposentadoria. E aquela aposentadoria, o dinheiro não é para o deficiente, é para a casa toda, mas o BPC é exclusivamente para o deficiente, para ele comprar as necessidades dele. E aí eu passei por todo esse processo, Alan, de violência doméstica. Não foi fácil, mas hoje eu estou aqui dando cara a tapa para falar para essas mulheres, inclusive que aqui me acompanha, que elas procurem ajuda, que elas procurem alternativa, que elas falem o que está preso, porque eu me calei, eu fui vítima silenciosa. É por isso que muitas das vezes não tem esses dados nas delegacias. E eu queria saber, em uma explicação sua, Alan, o que seria essa pena aumentada de 1/3? Vamos lá. Bom, primeira coisa, né, pegando esse seu gancho, né, da sua fala, né, você foi muito bem em sua fala citando as formas de violência doméstica existentes, né, essas formas de violência existentes está previsto na Lei Maria da Penha, né, no artigo 7º, né, e como a própria Camila comentou aqui, né, tem que haver também nessa questão do poder público, da sociedade, esse sistema de agir em rede, né, tanto para proteger aquela mulher vítima de violência também, e aquelas mulheres também PCDs, né, e infelizmente, como você falou, né, existe até algumas pesquisas voltadas para a violência contra a mulher, mas quando você vai mais especificamente, né, contra o PCDs, tem menos pesquisas ainda, né? Eu estava até fazendo algumas pesquisas aqui, né? Achei até algumas informações relacionadas a esse tipo de ações, né, voltadas a questões de violência, né, contra PCDs, né? Onde o Ministério da Mulher e da Fazenda, né, registrou através do Disque 100, né, dos direitos humanos, só no ano de 2018, né, 11 mil casos, né, pouco mais de 11 mil casos, 11.752 casos, né, de violência contra pessoas com deficiência em 2018. Né? Isso os casos registrados pelo Disque 100. Imagine os outros casos, né, que não houve esse registro. Né? Imagine quantos mais podem ter ocorrido só naquele ano de 2018. Né? E segundo o próprio dados do Ministério, né, através do Disque 100, né, as pesquisas apontam que quem mais comete os tipos de crimes são pessoas próximos, né, como pais, mães, filhos, né, vizinhos, né, outros familiares, né, pessoas com convivência comunitária, né, ou seja, esses tipos de crimes são cometidos principalmente por pessoas que estão ali próximas daquela pessoa com deficiência, que são mais próximas, né, estão mais próximos no dia a dia, né, daquela pessoa com deficiência, né. Então são dados até do próprio Ministério, né, da Mulher, né, próprio Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né.
através do Disque-STEM, né? São informações que foram registradas. Imagine, né? Os dados que ainda, as outras ocorrências que não foram registradas a esse tipo de situação, né? E uma das coisas que pega bastante é justamente o que você falou também, aquela dependência patrimonial, né? Essa questão financeira, né? Contra esse tipo de violência, né? Contra essas pessoas, né? PCDs, né? Porque geralmente essas pessoas têm algum tipo de renda, né? Uma pensão, né? Recebe alguma pensão do INSS, alguma coisa assim, né? Então essas pessoas se aproveitam, né? Para explorar, né? Cometer algum tipo de crime desse tipo de ordem patrimonial em cima dos PCDs, né? Um dos tipos de situações, né? E existe até alguns programas, estava até pesquisando também, existem alguns programas, né? Infelizmente ainda não é uma coisa assim nacional, né? Algo praticado em todos os estados, em todos os municípios, né? Existem alguns programas, né? De atuação, à prevenção e combate à violência contra pessoas com deficiência no estado de São Paulo mesmo, não sei ainda se continua ativo, mas tinha um programa lá, né? Voltado a essa questão específica, né? Que envolvia 3 eixos temáticos, né? Uma que era a notificação e coleta de dados existentes, né? A capacitação dos profissionais, né? E aperfeiçoamento da rede de serviços para atendimento nesses casos, né? Específicos, e a prevenção da violência contra as pessoas, né? Então, existia esse tipo de programa, inclusive no estado de São Paulo tem uma delegacia específica, né? Para atendimento, né? De pessoas com deficiência, né? A delegacia especializada nessa área, né? Poderia se ter em todos os estados do Brasil também esse tipo de delegacia, né, Fábio? Eu já vi que você levantou o dedo aí querendo falar alguma coisa. Eu quero falar. Olha, veja bem, isso aí são pesquisas, certo? Beleza. Eu vou falar para você o porquê eu fiz aquele cartaz com a minha foto, com a mão nos seios, com o sinal vermelho. O que é aquela foto foi de uma campanha que eu fiz, inclusive sugestão de Camila, né? Que eu conheci ela, a gente fez uma live falando sobre violência doméstica. Por que aquela foto? O que acontece com a violência doméstica para as pessoas com deficiência, mulheres? O ano passado o índice de violência ele foi aumentado por conta da pandemia. Ou seja, uma mulher quando era violentada, ela colocava o sinal vermelho e ia até a farmácia para o cara, a pessoa que fosse atender, pedisse ajuda à polícia. Só que eu sou deficiente. Se eu tenho dificuldade de chegar até o transporte, dificuldade na questão, muitas das vezes a pessoa com deficiência não tem uma cadeira de roda, não tem alguém para levar se for um caso cego, não tem um intérprete de Libra. Isso eu estou falando até chegar ao ponto de ônibus. Se eu deficiente, mesmo com o sinal vermelho na mão, chego, como é que eu vou chegar até essa farmácia? Essa farmácia ela é acessível, ela tem acessibilidade, essa pessoa vai saber me atender, não houve política pública para atender essas pessoas violentadas, pessoas com deficiência. Isso eu estou falando da campanha do ano passado. Então, você imagine como é que uma mulher deficiente vai chegar até a delegacia. Será que realmente esses profissionais atendem bem essas mulheres com deficiência? Que a gente já ouve casos de profissionais que não atendiam nem bem uma mulher. Uma mulher igual a todo mundo. Eu já tive dados. Aqui em Aracaju, eu nunca vi nenhum cartaz, nenhuma mensagem, nada dizendo bem assim. Vai ter campanha voltada para pessoas com deficiência, para mulheres violentadas. Eu nunca vi, Alan. Então, eu estou falando de um estado pequeno, Aracaju. Eu não sei como é Salvador, eu não sei como é que em Salvador vocês trabalham voltado para as pessoas com deficiência, para as mulheres com deficiência. E por que eu coloquei aquela foto? Foi para causar mesmo, para impactar as pessoas. Entendeu? Porque as pessoas elas estão acostumadas de tipo, mulheres, elas podem ficar nuas, mas uma mulher com deficiência, ela não pode ficar nua. Mulheres com deficiência, elas têm que ficar dentro de casa, elas têm que ficar na zona
a zona de conforto, e não é isso. Eu tive coragem. Não é qualquer mulher que faz o que eu fiz, um card daquele. É para impactar as mulheres com deficiência, que ela pode ser o que ela quiser, na hora que ela quiser e fazer o que ela quiser. Porque o meu corpo só me cabe. Ninguém pode julgar um deficiente por ele estar numa cadeira de roda ou porque ele é surdo. Não pode. E eu ouvi, Alan, você não sabe, mas eu vou dizer agora, eu tive muitas críticas porque eu postei aquele card. Só que eu sou uma mulher, eu sou uma Tanto mulher que, curada. Eu sou uma mulher que eu aprendi. Diga. tanto que você, quando você me mostrou aquele card, né, eu ainda lhe perguntei, você se sente à vontade em divulgar, né, o card dessa forma? Você, não, sou empoderada, eu me sinto-se à vontade, pode divulgar à vontade. Ótimo, para mim, perfeito. Primeiro eu tenho que conversar com você. Então a gente teve essa troca. Mas eu não me sinto infeliz ou mal vista porque A e B diz, por conta da sua formação. A minha formação acadêmica, ela está entrelaçada em Cristina. Só quem sabe, Alan, o que é violência doméstica é quem passou. Eu não estou Com falando certeza. de acadêmica. Eu estou falando do que eu vivi. Eu casei com um homem que ele me deu um bicudo na barriga. Eu casei com um homem que ele dizia, você é uma aleijada, ninguém vai lhe querer. Ou seja, eu confiei naquela pessoa. Eu entreguei a minha vida para aquela pessoa, eu abri as portas da minha casa. Então ninguém tem direito de falar de um simples card. Porque se você entender o card e você assistir essa live, você vai entender o que é um pouco violência doméstica. O que essas mulheres Sim. passam, o que eu passei. Entendeu? E é importante, e é extremamente importante você falar isso, né, para que outras mulheres vejam a sua fala, né, veja que você passou por isso, né, e está tendo essa coragem de falar, sim, né, essa questão, que é importante outras mulheres também terem essa coragem de falar, não fiquem mudas, não fiquem sofrendo caladas, né, tenham essa coragem, sim, né, de buscar os mecanismos de defesa, né, a polícia, né, as redes sociais, né, voltada para essa questão, o Ministério Público também tem essa obrigação, a Defensoria Pública também tem essa obrigação, né, a Justiça como um todo, né, os CRAs, né, os Centros de Referências Sociais, né, tem essa obrigação, né, ajudar todas as mulheres que se encontram nesse tipo de violência doméstica, né? Inclusive PCDs também, né? Todos, né? Todas as mulheres que se encontram nessa situação tenham essa coragem, né? Que tem o sistema tem a obrigação, né, de fazer algo por vocês. Então procurem, né? Procurem o centro de referências, assistências sociais, né? Se no seu município tiver esse tipo de rede também de apoio às mulheres vítimas de violência, procurem, né, esses centros, né, essas redes, né, para que haja, né, aquele apoio a você, mulher que se encontra nesse tipo de situação, mas não fiquem sofrendo caladas, né, pois, inclusive nós da área de segurança pública mesmo, temos o dever de estar constantemente sendo capacitados para atuar na proteção das mulheres vítimas de violência, né? Temos esse dever. A própria legislação, a própria Lei Maria da Penha deixa isso bem claro, né? No seu artigo 8º, se não me engano, inciso 7º, né? Essa questão dessa capacitação constante dos agentes de segurança pública para agir, né? Para proteger todas as mulheres vítimas de violência. Então, você, mulher, que estiver nesse tipo de situação, como a própria companheira Cristina está relatando, né, o fato que ela passou, né, as situações que ela passou, se você se encontra em algo semelhante, não tenha medo, né, procure esses órgãos, procure o Ministério Público, procure a Justiça, né, procure o Centro de Referência e Assistência Social que existe no seu município, né, se no seu município já tiver essa rede, né, de proteção às mulheres, procure, né? Não deixe jamais, né? E pegando até esse gancho também, Cristina, que eu não cheguei a responder por completo, né? Que você me perguntou, né? Sobre o porquê para os PCDs, né? As penas podem ser aumentadas em 2/3, 1/3, né? Porque assim, a legislação considera, né, que os PCDs
né, pela questão de deficiência, eles estão considerados um grupo de vulnerabilidade, certo? Então, dependendo do tipo de crime, essa pena pode ser aumentada, né, em 1/3, 2/3, né? Então, a gente tem que estar ligado nessas questões também, né, para que possa ser aplicada essas questões também, né? A companheira aqui, a inspetora Amado, né, com uma grande companheira nossa da Guarda Civil Municipal de Lauro de Freitas, ela estava citando aqui também, procure os centros de referência à mulher, se existir no seu município também, né? Procurem esses centros, né? Mesmo que não existirem, briguem para que nos seus municípios sejam criados esses tipos de centros também para proteger vocês mulheres cada vez mais. Estão dizendo aí, Alain Braga é uma referência à segurança pública. E falando mais um pouquinho, né, dessas questões mesmo, né, de voltar à violência contra a mulher, violência contra PCDs, né, a gente não pode deixar de citar também, né, os tipos, né, de situações, né, que podem ser feitas, né, pelo poder público para poder estar tentando prevenir, né, e reduzir essas questões, esses índices de violência contra as mulheres e contra as PCDs também, né, que aumentar os canais de denúncia, né, que temos aí a nível nacional o Disque 100, né, pode se criar outros tipos de canais, né, para atingir a todos, né, os PCDs também, né, porque você me falou mesmo, né, tem os PCDs que são cegos, né, tem outros tipos de situações de PCDs, então o poder público tem a obrigação de criar canais diversos também para que todos os PCDs possam estar sendo abraçados e acolhidos, né, para que possam receber essas denúncias, né, como você falou, né, da sua situação do CARD, né, da situação da acessibilidade, né, então tem que se criar maneiras específicas. Por isso que é importante vocês que são PCDs estarem brigando, estarem sempre nessa briga, né, de movimentos sociais, né, para poderem estarem sendo ouvidos cada vez mais, né, e obrigando o poder público a fazer a sua parte, né, como reza a legislação, né. E outra questão mais, né, incluir cada vez mais as pessoas com deficiência nas redes regulares de ensino, né, para quebrar esses paradigmas, como você falou, né, da sua época que você estudava, que as pessoas chamavam de alejadas, sei quê, né, e outras coisas mais, de forma degradante, né, a sua pessoa, né, para incluir, né, cada vez mais as pessoas PCDs no sistema de ensino, né, para que seja quebrado isso, essa cultura, né, ruim, né, que existe em relação aos PCDs, né. Outras questões mais, né, estabelecer planos de enfrentamento à violência contra pessoas PCDs, né, a nível estadual e municipal também, né, os municípios criarem planos específicos, criar os conselhos municipais, né, de pessoas com deficiência, para ser discutido isso dentro do poder público, né, com a participação de pessoas, de PCDs, né, nesses conselhos também, né, para estar discutindo essas questões todas, né, e assim estar discutindo a criação de políticas específicas, né, para os PCDs em cada município, em cada estado, né, com essa criação desses conselhos específicos, né, divulgar, né, a questão de direitos das pessoas com deficiência, né, e nessa questão mesmo de pessoas com deficiência, né, eu até estava pesquisando um pouco, algo importante a gente também está pesquisando, né, eu estava até pesquisando um pouco, né, e achei até um cartaz, né, de tempos atrás, vou tentar mostrar a vocês aqui, né, de alguns anos atrás, esse cartaz, né, promovido pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, né, alguns anos atrás, que falava sobre o Disque 100, né, e nele falava sobre essas questões também, né, que o Disque 100 não é só para questão de crianças e adolescentes, né, de denúncias, né, relacionadas a crianças e adolescentes, mas também ao pessoal do público LGBT, né, também, e ao pessoal também PCDs, né, que não é só para a questão de denúncia, mas também de orientação relacionada à questão de direitos humanos relacionados a todo esse público, né, crianças e adolescentes, né, PCDs, público LGBT,
né? Então, houve também essa tentativa, né, do governo federal, né, com esse cartaz, tentar orientar um pouco a população relacionada a essas questões, né? Aí diz como é que funciona o Disque 100, etc., né? Mas ainda é muito pouco, né? Ainda é muito pouco, né? Esses tipos de ações, né? Precisa de ações muito mais efetivas, né? Para atingir cada vez mais esse público em específico, né? Então, é preciso que vocês se movimentem, né? Não fiquem calados, né? Sejam ouvidos cada vez mais. Né? E também tem mais questões, né? Com divulgar, né? Questão de direitos humanos da pessoa com deficiência, né? Cada vez mais bater isso na tecla, né? Diariamente, né? Para que isso venha a ser massificado, né, na cabeça das pessoas, né? Como, por exemplo, né, eu bato muito, né, no meu dia dessas minhas militâncias, né, as questões das guardas municipais, né, porque eu sou da categoria, né, sei das dificuldades dessa minha categoria, né, no dia a dia profissional. Então, nas minhas militâncias, a gente às vezes chega a repetir o mesmo assunto, né, 50 vezes, 100 vezes, durante um mês, um ano, né, vários anos seguidos, para poder tentar massificar essa questão. E aos poucos é que o resultado vem vindo ao longo desses anos, né? É ao longo desses anos que os resultados estão vindo, né? Porque, só para você ter ideia, Pequeno, alguns anos atrás mesmo, aqui na Bahia, né, era impossível, né, praticamente impossível se dizer, né, em guardas municipais oficialmente armadas, né, aqui no nosso estado da Bahia. Depois que, inclusive quando eu ia no interior fazer esse trabalho, né, de militância pela categoria, né, aí se falava em guardas armadas, né, alguns prefeitos olhavam assim, para que eu quero guarda daqui armada, né, se nem é da capital né? Então, com lutas, né, que vão sendo promovidas ao longo dos anos, até que vai se massificando aos poucos, né, na mente da sociedade. Então, esse mesmo tipo de trabalho tem que ser feito por vocês, né, que são desse grupo em específico, né, para estar aos poucos massificando cada vez mais, aos poucos estarem se criando mais legislações e que cobrando que essas legislações sejam aplicadas no dia a dia. Né? Buscar também a destinação de orçamento público para essas áreas, essa questão específica, né, de PCDs nos municípios, nos nossos estados, né? Buscar se implantem cada vez mais centros integrados de prestação de serviços, né, a pessoas com PCDs, né, tanto da parte social como psicológica, né, estabelecer formação de agentes, né, de todas as áreas, né, da área de segurança pública também, a formação de pessoal da área de saúde, como você falou, né? Citou um exemplo, né, de pessoal da área de saúde que tratou mal, né? A formação de educadores também da área de educação, né? Pessoal da área de educação, para poder saber como lidar, né, com os PCDs, né, no dia a dia e cobrar essas questões todas, né? Então, como por exemplo, na área de segurança pública mesmo, né? Os agentes da segurança pública tomar instruções como Libras, né? E são poucas as instituições de segurança pública que dá esse tipo de instrução mesmo de Libras, né, para os seus agentes, né? E se, por exemplo, eu hoje, né, dessa questão de, vou dar o meu exemplo, né? Infelizmente, eu só sei um pouquinho, estou tentando engatinhar um pouquinho dessa questão de Libras mesmo, porque da minha curiosidade, né? Da minha curiosidade, né, porque eu já me bati com situações assim, né, no meu dia a dia profissional, porque eu não tinha, né, nenhum conhecimento nisso, então eu não sabia como fazer, não sabia se aquela pessoa que estava tentando os sinais ali de Libras comigo, né, se ela estava tentando denunciar um fato, estava querendo pedir uma simples informação, não, porque naquele momento, há um tempo atrás, eu não sabia, né. Então são tipos de coisas que podem ser implementadas, né, em todas as áreas, né, na área de segurança pública também, para que a gente possa estar prestando cada vez mais um serviço melhor ao público PCDs, né? Inclusive para que a gente possa saber até identificar cada vez mais quando uma pessoa, né, do grupo de PCDs, né, está passando por algum tipo de violência, né?
Então, quanto mais as pessoas da sociedade souber, né, tomar esse conhecimento, né, dessas informações, melhor. Então, a gente tem que trabalhar isso na nossa sociedade também. Essa formação, né, desde o início lá, desde os primeiros momentos nas nossas escolas, né, na parte primária, né, trabalhar essas informações por inteiro, né, que assim a gente, com o tempo, pode mudar essa cultura. E eu acredito, né, que primeiro tem que ser de nós, deficientes. Então, nada sem nós, né? Sim, E nós temos que ajudar essas vítimas, identificá-las e saber qual o perfil da deficiência, para que a política pública ou a segurança pública possa estar atendendo essas pessoas violentadas. Muitas se calaram como eu, né? Eu me calei, não deveria. Hoje, com a mente que eu tenho hoje, qualquer tipo de violência, qualquer tipo de sinal, eu sei identificar. Isso serviu para meus próximos relacionamentos. Quando eu estou num relacionamento, que eu vejo que o cara é capacitista, o que ele está tendo sinais de violência, seja qual tipo de violência, eu já sei identificar. Então, é trabalhar isso, sabe? Tanto as pessoas com deficiência em grupos, em associações, em debates, em discussões, como também o poder público, a segurança pública. Como é que a gente vai pedir ajuda se não há acessibilidade, se não há um diálogo, se não há um curso de capacitação, como você acabou de falar? Eu sofro muito isso no meu trabalho. Aqui na cidade de Aracaju tem posto de informações. Chega um turista na cidade e quer conhecer a Orla de Atalaia. Sim, mas como é que eu vou passar informação para um grupo que não escuta? Se não tem profissionais. Como é que eu vou fazer uma descrição de uma orla se a pessoa não sabe nem conduzir um deficiente cego? Então, o meu trabalho como turismóloga é também desafiador, é sofredor. E, tipo, eu visito muitos lugares, sabe, Alan? E nesses lugares, eu fui para um agora, que era um lugar muito lindo, só que a rampa que o cara fez, parecia que ia ser jogada ladeira abaixo, sabe? Aí ele chegou e disse, não, a gente vai fazer acessibilidade, vamos colocar o corrimão. Só que a rampa era assim, Alan, a rampa é assim. a Eu coloquei, inclinação é horrível. eu coloquei no meu Instagram, depois vocês dêem uma olhada lá no meu Instagram, pra ver a rampa, que eu disse, não. Ele quer matar um idoso, ele quer matar uma mãe com filho, ele quer matar um deficiente físico, qualquer pessoa. Porque as políticas públicas, os órgãos públicos, os equipamentos turísticos, os atrativos turísticos, eles não pensam nas pessoas com deficiência. Se você vai para um sex shop, né? As pessoas acham que deficiente não namora. Eu tô dando um exemplo lá. Você tá entendendo? Chega lá, não tem acessibilidade. Eu vou para um posto de saúde. A mulher deixa o deficiente lá esperando horas e horas, sabendo que a lei do deficiente é não esperar. Eu vou para um banco, fico lá horas e horas e horas esperando e ninguém me nota. Assim, né? Cristina, o povo nota, porque eu faço acontecer. Eu faço a coisa andar. Eu me imponho, porque também existe a questão dos deficientes. Toda live que eu falo, eu não só falo das pessoas que não são deficientes, eu também falo da classe. A classe, pessoas com deficiência, tem que sair da sua zona de conforto, tem que sair das suas casas, tem que visitar esses lugares não acessíveis e tem que brigar por esses lugares se tornar acessível. Porque o que acontece? Os lugares não são acessíveis porque as pessoas com deficiência não estão lá. Porque é isso que eles alegam. Só que não é, isso é uma desculpa, porque isso é uma desculpa. Desculpa. Isso é uma desculpa, porque a lei diz lá 13146/2015 de acessibilidade. O que é acessibilidade? É segurança e autonomia. Autonomia é eu ir sozinha. Eu não preciso de guarda-costas nas minhas costas para estar empurrando a cadeira de roda. Se eu consigo sair só. Muitos deficientes conseguem sair só. Mas tem que ter um guarda-costas do lado. Por quê? Porque o lugar não é acessível.
complicado, né? Bastante complicado essa situação, né? Mas é importante essa sua fala, né? Essa questão, né? Porque mostrar que vocês têm vida, vocês também são seres humanos, né? Não quer dizer só porque vocês estão na situação de PCD que vocês deixaram de ser humanos, né? Não, não deixou de forma alguma, né? Então, por isso que vocês têm que buscar estar sempre com essa voz ativa, né? Para essas questões todas, dessas demandas, né, que vocês veem no dia a dia, né? Para que as coisas possam estar acontecendo, né? Mesmo que aos poucos, mas que não deixem de estar acontecendo, para que se torne cada vez mais viável, né? Estar vivendo nessa sociedade, né, de maneira igual, né? Independente de ser PCD ou não, né? Então, tem que buscar estar sim, sempre com essa voz ativa, né? Como você falou toda a situação lá do exemplo local, você foi passear, né? Local lá que não tinha devida acessibilidade, né? Com a questão da rampa, né? Então, são coisas que para as outras pessoas, uma coisa simples, coisa besta, mas para quem vive na Não, ele disse pra situação, mim, né? ele botou uma Mas quem barra. vive na situação é totalmente diferente. Não, ele disse pra mim, eu vou botar uma barra e vou levar você. A minha vontade é de dizer, eu vou levar sua mãe, vou botar na cadeira de roda e vou descer ela ladeira abaixo. Porque a minha vontade era dizer. Mas aí, como eu sou uma pessoa educada, né? Eu respirei fundo, Alan. Eu respirei fundo. Para não convidar a mãe dele para sentar na cadeira de roda. Olha, teve outra vez que eu fui para uma consultoria. Aí eu disse assim, vamos fazer o seguinte, senta aqui nessa cadeira de roda. Eu saí da minha cadeira, coloquei a pessoa para ela sentir o gosto. Porque é bom, né? A gente se colocar no outro, Sim. se chama empatia, né? É bom ficar 24 horas. Já se imaginou, Alan, você 24 horas sentado na cadeira? Imagina aí você. Complicado. Né? Imagina. É 24 horas sentado, com a bunda numa cadeira. Agora você imagina aí a cena. Aí você quer ir para um shopping, você quer ir para um cinema, você quer namorar, e esse lugar não é acessível. Ainda que você tenha dificuldade de locomoção. E outra, Alan, falando das cadeiras de roda, eu estou falando do meu caso, da minha deficiência, né? As cadeiras que não são boas, são caras. Uma pessoa que é assalariada, ela não tem condições de comprar uma cadeira de roda. Já começa daí o sofrimento, Alan. Uma pessoa que não tem condições, tipo no meu caso, eu tenho controle das minhas urina, essas coisas, né? Pessoais. Eu tenho controle. Mas tem deficiente que não tem. E aí ele tem que gastar dinheiro para esses produtos, né? De saúde. Então você vai colocar na balança a cadeira de roda, os produtos, os carros, porque se você pegar um transporte público, não tem elevador, não tem plataforma. E tudo é um conjunto. E ainda vem um empresário que faz um empreendimento para atender o turista, que eu estou falando da minha área, e não torna aquilo acessível. E é muito complicado, Alan. É muito difícil. Tem dias que eu fico cansada, tenho vontade de chorar, tenho vontade de desistir de tudo, sabe? Porque é massacrante. Porque todos os dias é um processo diferente, é um desafio diferente. E as pessoas, elas acham, vai sair de novo. Elas acham que nós temos que ficar dentro de casa. Elas acham que a gente fica na rua, sabe? Pedindo esmola, que todo deficiente pede esmola. Né? Alan, já teve cenas de eu estar no terminal esperando um ônibus. O cara veio com as moedas e veio me dar. E eu tava tão linda nesse dia, tão gostosa, tão plena. Aí o cara, tão minha filha, as moedas. Alan, é cada cena bizarra que acontece comigo que eu digo, não, eu tenho que passar por isso. E quando você bate de frente com essas pessoas, você é ignorante. Não, não é ignorante, não. É você lutar por uma causa, uma lei que ela está aí exposta, como nós falamos. Lei. Só o fato da nomenclatura, Alan. O que é a nomenclatura? O que é você decorar isso? Pessoa com deficiência. Só isso. Aí vem o infeliz do ônibus e diz bem assim, desce a cadeirante. Aí dá vontade de...
E se a pessoa não quiser falar isso tudo, né? Não, só simplificar, PCD. Pronto, 3 palavrinhas só, né? Aí que eu Né? ensino, Fica até mais bonitinho, né? PCD, né? É, não fica uma, né? Aí eu desmencio o cadeirante, então a cadeira vai e eu fico. Porque eu venho antes da cadeira. Eu sou a pessoa. Então, as pessoas que tiver aqui, que eu sei que tem Vivi, Jane, elas são deficientes. As pessoas deficientes aqui, A sei. Jane está aqui falando aqui, ó. Vou escrever um livro, Contos da Cadeirante. Mano, minha filha, pior ainda se você botar cadeirante. Aí ninguém vai comprar, nem eu vou fazer esse livro. Porque eu não me chamo cadeirante. Eu me chamo Cristina e tenho uma deficiência, que é PCD, pessoa com deficiência. E essas pessoas que eu estou falando aqui, que a gente ensina à sociedade a nomenclatura pelo menos correta. Pessoa com deficiência. Porque ninguém sabe, Alan. A lei é 2015, mas ninguém sabe. A lei é nova. Verdade. Tem quantos anos? 10 anos, eu acho. 12 anos. E ninguém sabe. Você Ah, sabia? Confessa aí que você é. também não sabia. Olha, não mentir não, eu fiquei sabendo há pouquíssimo tempo dessa legislação, entendeu? Porque, assim, para poder estar falando a respeito de PCDs, eu tinha que conhecer um pouco, né, pelo menos em termos de legislação, né, a respeito dessa temática. Eu tinha que pesquisar um pouco, né, para entender essa realidade, né? Então, eu tinha que pesquisar, né? Tanto que eu achei até uma outra lei, né, um pouco mais anterior, né, como a gente citou, né, uma lei federal também, que diz a respeito da questão do poder público, né, está se adequando, né, está para poder atender, né, os PCDs, né, dar prioridade em várias questões, né, e criar, inclusive, políticas, né, relacionadas aos PCDs, né. Então, eu tinha que pesquisar um pouquinho, né, tinha que tentar ver o quanto de políticas públicas existiam relacionadas a esse tipo de situação. Tinha que, como eu sou da área de segurança também, pesquisar um pouco, né, da questão da violência, né, contra os PCDs, né, e a gente vê que ainda há muito ainda o que se fazer, né, não só dentro da questão voltada à área de segurança pública, da qual eu faço parte, né, mas como um geral, né, na área de saúde, na área de educação, na área social, né, ainda há muito o que se fazer. Né. A legislação é importante, extremamente importante, né, mas a legislação só é uma das questões que dá a margem a se fazer outras, né? Então, além, como você até citou, foi extremamente feliz, né, mais cedo, né, na sua fala, né, não basta só ter a legislação, né, porque infelizmente nosso Brasil até consegue fazer boas legislações, mas no momento o problema é a aplicação, né, dessas legislações. Então, é preciso estar sempre mobilizado para essas questões, para que as coisas venham a acontecer, né? Para que mais pesquisas venham a surgir, mais políticas públicas venham a surgir, né, para esse grupo específico também, né? Mais ações da rede de proteção às mulheres e até aquelas mulheres também dentro desse público específico, desse grupo em específico também, né? Que se as mulheres já sofrem, né, vítimas de violência, eu tenho certeza que muito mais aquelas mulheres, né, que são PCDs, né? Se for fazer uma pesquisa mais apurada aí, tenho certeza absoluta que vai aparecer muito mais dados em relação a mulheres PCDs, né? Então, por isso até que a legislação de crimes, né, voltado à violência contra pessoas PCDs, né, dá essa possibilidade de aumentar a pena, né, em 1 terço e 2 terços, mas ainda infelizmente, ainda é muito branda, né, em termos de situações, né, punitivas à violência, né, contra tanto a mulher, né, como ao público PCDs. Né. Então, precisa dessa mobilização para que essas coisas venham estar sendo melhoradas cada vez mais. E eu digo a você, se for fazer essa pesquisa dessas mulheres que sofrem violência doméstica, dos 5 itens, eu acho que a pior, Alan, é a psicológica.
Porque nós já sofremos com a deficiência, com o nosso corpo, né? Porque, querendo ou não, nós temos um corpo diferente das outras mulheres. E isso já nos afeta. Para uma mulher chegar ao nível que eu estou hoje, ou tipo, para eu postar uma foto que eu postei no card, eu passei por um processo muito doloroso, muito difícil. Então, hoje eu sou uma mulher linda, maravilhosa, gostosa, independente da opinião dos outros. Então, eu me descobri como uma pessoa com deficiência. Eu sou uma mulher deficiente. Eu sei os meus defeitos, as minhas qualidades, fisicamente falando. Eu não preciso que o outro me diga. Mas eu preciso me aceitar como eu sou. Porque eu tenho que aceitar a minha deficiência. Ela não é uma coisa de que é pior do que as outras mulheres. Toda mulher ela tem algo que ela não gosta nela, né? Eu tenho, mas isso não vai me diminuir a mulher que eu sou, não vai diminuir meu caráter, minha personalidade. Com É, certeza. é, é isso que nós sofremos. Por quê? Desde a infância, da base familiar, que traz esse preconceito, que a mulher não pode namorar, que a mulher ela não é bonita, que o corpo dela é deformado. Então, já tem isso. E quando a gente passa a ter um relacionamento, a primeira coisa que a gente diz é o quê? Ah, esse cara não vai olhar pra mim porque eu sou deficiente. Esse cara não vai se interessar por mim porque eu sou deficiente. Aí o que, que a sociedade diz? Ah, ele quer você só pelo seu dinheiro, ele quer você só pela sua aposentadoria. Então, a sociedade e a sua mente. Nós temos duas vertentes aí para ter um relacionamento. E não é isso. Quantos relacionamentos que eu tenho e que eu conheço, que mulheres conheceu um rapaz e ele gostou realmente dela, que tiveram famílias, independente da deficiência. E eu já sofri isso. O cara chegou pra mim e disse, olha, você é linda, é maravilhosa, mas não namoro com você porque você é aleijada. Eu ouvi isso da boca de um rapaz. Então, a pior sensação, o pior sentimento é a violência psicológica que nós, mulheres deficientes, passamos. E para isso a gente tem que quebrar primeiro o quê? O meu olhar diante de mim. Eu tenho que me amar, eu tenho que me aceitar. Eu tenho que ver a minha deficiência como algo natural. Sim, perfeito. E aí o outro que vai chegar na sua vida vai entender isso, esse olhar. Se você não se amar, ninguém vai gostar de você. Ninguém vai gostar de você. Isso é fato. E eu também Verdade, quero verdade. agradecer ao vereador Bairo, que está na live, ele entrou agora. Ele tem um projeto Estrela do Mar, aqui na cidade de Aracaju, que faz esporte de natação, uma coisa assim, na praia. É uma coisa que ainda vou me familiarizar com ele ainda. Mas ele está na live, eu agradeço, né? Tem pessoas importantes hoje nessa live, viu? Coisa boa. Importante. Então, é um tema que eu estou muito agradecida. Eu pensei que não ia ter esse rumo de gente nessa live. Na verdade, eu queria só nós dois, né? Alan. É, mas isso é gratificante, porque meu trabalho ele não está sendo desvalorizado. Então, as pessoas elas estão aqui Perfeito. porque elas acreditam nesse trabalho, acreditam que as mulheres com deficiência podem sair da zona de conforto, que as mulheres com deficiência ela tem que denunciar, ela tem que prestar serviços ao poder público, à polícia, né? No caso, e a polícia pública, né? Ela tem que fazer com que tenha ferramentas para atender essas vítimas de violência, porque eu não tive esse acesso. E é isso, eu adorei. Com certeza, né? Você foi extremamente feliz em sua fala, né? E eu espero, né, que outras pessoas que possam ver, né, essa live depois, né? Inclusive, eu também vou poder depois salvar essa sua live e vou colocar disponível no meu canal no YouTube, né? Também, né? Para que, de repente, outras pessoas possam ter acesso e, de repente, possam ver essas informações aqui discutidas, né? E possam servir de exemplo, né? Exemplo de luta, né? Exemplo de mobilização, né? Para poder estarem buscando cada vez mais ações positivas relacionadas a esse grupo em específico, né, dos PCDs. Né? Que isso sirva de exemplo, né, que lutem, sim, né, vocês que são PCDs. Não se escondam, né, não fiquem em isolamento social, não, pelo contrário, né, vocês são seres humanos também,
né? Então, mostrem sua cara, né? Busquem ser ouvidos, né? Mostrem a necessidade de vocês, as demandas de vocês, né? Para que isso possa, aos poucos, vir a ser atendido, né? Pela sociedade como um todo. Minha professora está aqui também, viu? Minha ex-professora, Letícia Bianca, trabalha com acessibilidade internacional. Ela faz essa intervenção. Inclusive, eu trabalho com isso por conta dela. Ela foi um suporte para mim na questão de acessibilidade dentro do meu projeto de turismo inclusivo aqui na cidade de Aracaju. Ela que me inspirou, na verdade. Porque quando eu entrei na faculdade, eu pensei, o que um deficiente vai fazer no turismo? Andar de praia? Olha a minha mente como eu entrei na faculdade, né? Só que o turismo não é andar de praia. Ele vai muito mais do que isso. Então, ela me deu um leque, um norteio do que eu poderia fazer para ajudar essas pessoas. E eu acredito, Alan, que eu tenho uma missão, sabe? É dolorosa, é espinhosa, é sofredora. Mas se Deus me colocou numa cadeira de roda, primeiro é para eu ser gostosa, né? Mulher Maravilha. Segundo é para ajudar outros deficientes. E o que eu passei com meu ex-marido, na violência doméstica que eu passei com ele, foi para ajudar outras mulheres a gostar delas em primeiro lugar. Você tem que se amar. Mulheres, se amem. Ó, hoje eu me arrumei toda linda, maravilhosa. Não foi para Alan. Mulheres que tá aqui nessa live. Se amar, se gostar com a sua deficiência. A sua deficiência não é um pecado, como a igreja diz. Que Deus fez uma condenação e vai para o fogo do inferno. Não. A sua deficiência não é isso. A sua deficiência não é uma questão de pena, piedade. Não é isso. A sua deficiência não é que o cara olha para você e diz, eu vou namorar com ela por pena. Não. A sua deficiência também não é isso. Então, a sua deficiência é algo de empoderamento, de força, porque é isso que eu me represento para mim mesma. Força, sabe, Alan? Quero desistir, sabe? Às vezes eu quero apagar o Instagram, desligar o celular, mas sempre existe algo maior. Como hoje. Eu tinha que fazer essa live hoje com você. Você me deu essa oportunidade para isso. Né? Você poderia estar numa sexta, tomando sua cervejinha com seus amigos, relaxando. Mas você está aqui. Então, porque você não me conhece, mas você acredita nesse trabalho. E isso já é uma grande, assim, já me deixa emocionada, já me deixa feliz por você acreditar nesse trabalho meu, aqui de Aracaju. Ele, gente, mora em Salvador, viu? Lembrando aqui as pessoas, Alan não mora em Aracaju, Alan mora em Salvador. Diga aí, Alan. Mas eu gosto muito de Aracaju. Alan, diga aí o que você faz em Salvador. Mas eu gosto muito de Aracaju. Aracaju aqui pertinho, né? Praticamente o quintal de casa da gente daqui de Salvador, né? Então muita gente de Salvador vai curtir. Vai curtir. Então muita gente daqui de Salvador vai curtir Aracaju, né? No final de semana, às vezes faz um bate e volta, né? Então fácil acesso, né? De Salvador para Aracaju. Né? Ei, assim, o que você faz aí em Salvador? Diga aí para a pessoa que está chegando. Eu sou guarda civil municipal aqui em Salvador, né? Há 12 anos, né? Quase 13 já. Né? Esse ano eu faço 13 anos, né? De exercício da função de guarda civil municipal, né? Na qual tenho muita satisfação, né? Em ser guarda civil municipal, né? Eu aprendi a ser guarda civil municipal, né? Por que eu digo isso? Eu aprendi. Né? Porque quando eu fiz o concurso, né, há anos atrás, sinceramente eu não sabia o que era a Guarda Civil Municipal. Né? Eu vi aquela quantidade de vagas, né, naquela época o concurso foram para 2.000 vagas, né, aqui em Salvador, naquela época. Né? E eu olhei assim, uma vaga é minha. Eu olhei assim, uma vaga é minha, né, e fiz o concurso, né, focado em passar no concurso. Né? E graças a Deus eu consegui. Né? Estudei bastante, me preparei para aquilo. Né, e consegui ter êxito, né, no concurso todo. Né? E quando ingressei na carreira, procurei saber mais, né, como é que funcionava a Guarda Municipal, quais eram as competências de fato real das guardas municipais. Né? E nisso eu vou começando a pesquisar, fazendo a pesquisa ali, aqui,
fui conhecendo outras guardas municipais no Brasil, né, me inteirando com outros pessoais, né, com o tempo fui entrando nessa militância também, né, de lutar pela categoria, né, dos guardas civis municipais, né, e nisso também fui publicando artigos, né, ao tempo também fui realizando um sonho que eu sempre tive de publicar um livro, né, nisso publiquei o primeiro em 2016, depois já estou no quarto livro já, né, no meu quarto livro, né, que é esse aqui, é o último livro que eu publiquei, né, e está sempre nessa militância, ajudando a organizar as guardas civis municipais, ajudando participando de audiências públicas, em ações do Ministério Público, né, ajudando a organizar as municipais, ajudando a implantar projetos como, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, né, para proteger as mulheres vítimas de violência, né, ondas escolares, né, ações sociais, né, também, né, como estar organizando as guardas municipais cada vez mais, como, inclusive, buscar recursos para estar investindo nas guardas municipais para que essas instituições façam um trabalho cada vez melhor, né, voltado à segurança pública nos municípios, né? Até porque a segurança, né, a violência acontece nos municípios, né? Então tem que haver uma política municipal também voltada para essa questão, né? Existem legislações específicas também, como o Sistema Único de Segurança Pública, que inclui as guardas municipais nessa questão de se ter mais, cada vez mais, a questão da guarda municipal voltada à questão da proteção, né, da redução dos índices de violência, né? E você poderia até me perguntar, né, mas como, né, as guardas municipais, inclusive, poderiam atuar, né, na proteção às mulheres vítimas de violência, né, e inclusive das pessoas PCDs, né, vítimas de violência, né? A Lei Federal das Guardas Municipais, primeiramente, né, a própria Lei Maria da Penha, né, ela deixa claro que também as guardas municipais devem ser constantemente capacitadas para atuar na proteção das mulheres vítimas de violência, né? E depois, né, a Lei Federal 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, ela diz bem claro lá, no artigo 3º, inciso 1º, né, que as guardas municipais devem atuar nos seus princípios mínimos, né, para a proteção dos direitos humanos fundamentais, exercício da cidadania e das liberdades públicas. No inciso 2º, ela diz claramente também atuar para a preservação da vida, redução de sofrimentos e diminuição de perdas. Então, só por aí, as guardas municipais devem atuar na proteção das vidas. Que vidas? Na minha vida, na sua vida, na vida de todos, né, para proteger essas vidas. Então, para evitar que violências diversas possam acontecer, né? Então, e no artigo 5º, né, com a questão das competências, né, das guardas municipais, uma das questões que ela, como competência que traz lá, é interagir com a sociedade civil para discutir e apresentar soluções de problemas voltados a melhorias das condições de segurança das comunidades, né? Outra questão que estabelece também, que ela diz bem claro lá também, na Lei Federal 13.022, que as guardas municipais devem se articular com órgãos municipais, né, voltado a ações interdisciplinares, né, de políticas sociais, né, para promover a questão da segurança, né, e apoiando esses órgãos que atuam voltados a essas questões de políticas sociais. E um dos órgãos voltados a questões de políticas sociais são esses órgãos que trabalham, por exemplo, na temática que a gente está falando, né, de proteção às mulheres, né, e de proteção também aos PCDs, né, vítimas de violência, né? Então, as guardas municipais também têm essa obrigação de estar dando sua contribuição, né, para a redução desses índices de violência, né? Então, cobrem nos seus municípios, né, que suas guardas municipais também possam desenvolver programas voltados a esse tipo de buscar reduzir esses tipos de índice de violência, né? Cobrem isso dos seus prefeitos, né? Cobrem isso dos seus vereadores também, né? Cobrem isso daquelas guardas municipais já existentes, né? Pois a legislação deixa bem claro que a gente, guarda municipal, né, nós, guardas civis municipais, as instituições de guardas civis municipais, devem atuar junto com os demais órgãos de políticas sociais e até mesmo, né, desenvolver programas de forma primária, né, de prevenção primária, voltada à questão de essa redução desses índices de violência. Então,
nós, guarda-paz, podemos estar contribuindo, sim, né, para essa redução desses índices de violência também, né, contra os PCDs. Na verdade, contra os grupos vulneráveis, né? Pessoas com Em deficiência. geral, em geral, isso, exatamente. Certo. Nossa live já está quase chegando ao fim, não é isso? Eu vou fazer uma última pergunta para você. Uhum. Infelizmente, nossa live está chegando ao fim, mas antes eu gostaria de perguntar: em quais áreas e ações você vê com prioridade que o poder público, com suas leis, possa melhorar a defesa das vítimas com deficiência em Salvador? No caso, você mora aí, né, na sua capital. Quais as principais necessidades, dificuldades e desafios nesse sentido? Aqui em Salvador, né, tem a questão da urbanização da nossa cidade aqui, né, que envolve essa questão social, né, do município, né, de Salvador, porque infelizmente a urbanização da nossa cidade de Salvador, por muitos anos, foi de forma aleatória, né, então a cidade cresceu, teve aquele boom, né, de forma totalmente descontrolada, então a cidade não cresceu de maneira muitas vezes organizada, né? Então, isso influencia em diversas questões sociais, né, na cidade de Salvador. Então, a questão social tem que ser trabalhada bastante firme aqui em Salvador. A questão da educação sempre, né, também. Tem que ter políticas voltadas para essa questão da educação, né, desde cedo, para que possam estar, com o tempo, né, como a gente citou, né, massificando essa informação na cabeça das pessoas, né? Desde dos primórdios, lá dos primeiros anos, né, de ensino, né, das pessoas, né? Para que quando aquele jovem crescer, ele já tenha aquilo já massificado na mente dele, né? Então, essa questão social, essa questão da educação deve ser massificada cada vez mais, né? Na saúde também, para que possa ter cada vez mais oportunidades o pessoal de PCDs, como diz a legislação, que esse pessoal PCDs tem prioridade, né, de atendimentos, né, também nessa área de saúde, né, e, consequentemente, também, depois disso tudo, a questão da segurança, né. Quando você trabalha isso tudo também, questão social, educação, saúde, né, emprego e renda também, né, que é importante, né, quando você trabalha essas questões, você facilita até o trabalho da questão da segurança pública, né. Claro que também você tem que buscar formar cada vez mais os agentes de segurança pública para eles saber como atuar, né, saber como proteger esses PCDs que estão passando por algum tipo de violência. Então, são questões que devem ser trabalhadas. E eu acredito que não só em Salvador, né, mas no Brasil inteiro, essas questões, né, serem trabalhadas, que se forem aplicadas cada vez mais, eu tenho certeza que daqui a um tempo, a longo prazo, a gente vai ter bastantes resultados positivos. Tem alguma pergunta para me fazer? Olha, eu acho que você falou tanta coisa, né? Tanta coisa importante, relatou, né, a sua experiência de vida, né? Que eu achei extremamente importante você ter relatado isso, né? A sua experiência de vida. A gente falou sobre a questão de legislação, né? E eu não sei nem o que, né, de exatamente perguntar, né, a você, mas foi muito importante a sua fala, né, de encorajamento também a outras mulheres que tivessem nesse tipo de situação que você passou, né, a ter esse tipo de coragem, né, de mostrar a cara assim, né, e procurar, né, as redes, né, de proteção às mulheres, né, que muitas dessas redes também funcionam de forma autônoma, né, não expõem aquela mulher, até porque a legislação, né, ela diz claro que tem que ser tudo se tratado também em certo sigilo, não pode expor essa mulher de vítima de violência, né? Então, tudo tem que haver um certo sigilo também. Então, essa mulher pode procurar o Ministério Público, pode procurar a Justiça, né, Defensoria Pública, o Centro de Referência de Assistência Social. Se existir um centro de referência específico, né, de atendimento à mulher, melhor ainda, né, nos municípios, né, mas não fiquem caladas, né, jamais. Né?
E essa sua fala foi extremamente importante, né, para que outras mulheres possam ver esse seu exemplo, né, que de repente possam estar passando nesse mesmo tipo de situação, mas tem aquele medo, aquele receio, ou até mesmo por não ter o conhecimento, né? Estão passando por aquele tipo de situação, né? E não se reconhece, né, que estão naquele tipo de situação. Então, gostei muito dessa sua fala, dessa questão. Eu gostaria de dizer o seguinte para você. Todo conhecimento, existe talentos e dons. Eu não sei qual é o seu dom, mas eu já imagino o seu talento. E o seu talento, Alan, é ajudar vidas, né, em Salvador. Que você possa trilhar essa caminhada, que não é fácil, nem para mim, nem para você, mas que você possa conscientizar essa bandeira, né? Eu conto com você, não só num simples live, né? Aqui é algo que foi vivido, é uma coisa vivenciada, que foi prática, que Cristina viveu, mas que agora a Cristina está passando isso para outras pessoas. O que você, Alan, aí em Salvador, possa ajudar outras mulheres com deficiência. Mulheres essas que não tem como chegar até a delegacia. Mulheres essas que não têm condições financeiras para pôr uma boa cadeira de roda para chegar até a delegacia. Sabe? Mulheres essas que o seu salário, que é o BPC, não dá mal para comer. E esse parceiro toma isso dela. E ela, por medo, não vai para a delegacia denunciá-lo. Porque é muito difícil, Alan, a gente chegar até uma delegacia. É muito difícil. A gente chegar a falar nossas mazelas para alguém que a gente nunca viu na vida. Então, que você tenha essa missão a partir de hoje. Eu estou abrindo as portas para você ajudar as pessoas com deficiência, as mulheres com deficiência. Né? Você, como homem, vai ser um empoderado masculino, né? Ajudando a outras mulheres. Eu espero que você não seja machista, viu? Não, não, não. Mas, pela profissão, eu tenho certeza que essa sua missão você vai fazer bem e bem feito. Porque todo mundo aqui está elogiando, né? Seus amigos de trabalho. Só vejo elogios aqui. A gente tenta fazer a nossa parte, né? Contribuir da melhor forma possível, né? Tem as dificuldades, né, de toda a profissão, né, como na minha área também tem as dificuldades, né? Mas a gente tenta fazer o melhor possível, né? Sempre buscando conhecimento, inclusive, né, desde quando conheci a sua pessoa, né, eu achei uma temática assim, interessante, né, e inclusive eu comecei a pesquisar mais sobre o tema, né, e como eu lhe falei, né, como eu tinha falado, conversado com você no privado, né, eu comecei até a fazer alguns artigos, né, começar a rascunhar, né, fazer alguns artigos, né, dessa relação do PCD, né, com a questão da área de segurança pública, né. Então, como já comecei, eu acredito que daqui no final do mês, né, já devo ter alguma publicação de um artigo específico sobre isso, né, do PCD em relação à questão de segurança pública, né. Ou seja, esse contato com a sua pessoa mesmo já me despertou, né, essa curiosidade, né, de me aprofundar um pouco mais, né, dentro desse conhecimento específico, né. Eu gosto disso, né? Eu aprendo sempre mais uma coisa, né? Eu me considero sempre um aprendiz, né? Ter contatos para mim é extremamente importante, que eu sempre acabo agregando mais alguma coisa, né? Até porque conhecimento é algo que ninguém pode tirar da gente, né? E a gente pode estar sempre agregando cada vez mais, né? Então, para mim, foi extremamente importante esse contato contigo, conhecer a sua pessoa, que eu conheci através de outra live, né? A gente se conheceu através de outra live que eu fiz com um companheiro nosso aqui, né, de Salvador, né? Que a gente estava fazendo sobre outra temática, né, específica, né? Você participou, entrou nessa live, curtiu, né, as informações, tal, né, que a gente estava discutindo, né? E a gente acabou se conhecendo, né, tendo esse contato. Você me falou um pouco do seu trabalho, né, na qual passei a admirar, né, bastante, né? E a gente começou a ter mais contato até chegarmos nessa live de hoje, né? E uma temática extremamente importante e que deve ser trabalhada cada vez mais. E é um tema que é invisível,
né? Tanto nas suas rodas de comunidade, de lugares, como também nas profissões, né? Esse tema, ele não é falado, ele não é pesquisado, ele não é documentado. E eu acredito que o seu artigo vai ampliar muito a questão da segurança pública. E eu acho que depois dessa conversa que nós tivemos hoje, acho que abre mais ainda a sua mente. Eu tenho, Claro, com certeza. eu tenho certeza disso. Então você vai ter muita bagagem para se falar nos artigos. O que é que você vai falar sobre esses artigos? Qual o perfil do deficiente que você vai trabalhar? Né? Como é que eu vou ajudar essas pessoas com deficiência na questão da violência doméstica? Qual o tipo da deficiência? Né? Como é que eu vou ajudar um deficiente intelectual, crianças que sofrem agressões dentro de casa? Como é que eu vou chegar até lá, eu sendo policial? Como é que eu vou chegar até a abordagem dessa família, sabendo que essa família está abusando dessa criança? Não dá Sim, banho, não cuida dessa criança. É uma criança que não tem como falar sobre a violência. É uma criança que ela é criança, entendeu? Uma criança que não fala, uma criança que não vê, mas sofre a violência doméstica. Como é que a polícia vai chegar até esses grupos vulneráveis? Entendeu? É um pois é. trabalho difícil. Com certeza. É um trabalho assim que deve ser feito, né? E é importante lembrar mesmo, nessa questão, você até citou essa questão de crianças, né? E crianças, tem questão de idosos também, que se encontram nesse tipo de situação de PCDs, né? E pesquisas até mostram também que quando as pessoas, né, são crianças, né, PCDs são crianças, idosos, né, a quantidade de violências, né, relacionada a mais ainda esse público de PCDs, né, mais específico ainda, né, se torna maior ainda, né. Então, quando você pega os PCDs, né, e você começa a olha, PCDs criança, né, PCDs adolescente, PCDs idosos, você vê que o número se torna maiores ainda, né. Então, é necessário estudar essa questão toda, né, para mostrar a importância de fazer trabalhos específicos voltados, né, à proteção dos PCDs em geral, né? Então, é extremamente importante pesquisar sobre isso. Inclusive, eu estou pesquisando essa questão do PCD mesmo, uma da linha que estou fazendo de pesquisa também, né? Relacionada também dentro da área de segurança pública, né, com os PCDs, aqueles companheiros, né, que no momento, no desenvolvimento do seu trabalho, né, acabam sofrendo algum tipo de acidente, né, que acontece, né, dentro da área de segurança pública também, né, e acabam se tornando PCDs, né. É verdade. Então, é outra questão também que deve ser trabalhada, né, dentro da área de segurança pública também, que são pouquíssimos, né, as instituições de segurança pública que têm um trabalho voltado para a reabilitação desse profissional, Que de é muito segurança pública. difícil. Que é muito difícil. Né. Porque, assim, Então, normalmente, eu nasci deficiente, então eu já fico mais relax. Agora você que anda, né? E aí sofre uma ocorrência no seu trabalho e fica deficiente. Como é que fica a uhum, sua cabeça para a sociedade, e, né? né, É uma situação muito delicada, é muito difícil. Não é parei para outro pensar tipo nisso, de, não, viu? é, pois é outro tipo de linha de pensamento que eu já estou trabalhando também em outro artigo, tentando trabalhar em outro artigo também, né? A esses companheiros, né, da área de segurança pública acabam se tornando PCBs, né? Por isso que eu digo a você que foi extremamente importante para mim esse contato com a sua pessoa, né? Porque já me deu essas ideias, né, de se trabalhar. Eu que gosto de escrever, né? Inclusive eu digo a você, eu gosto mais de escrever até do que falar, né? Apesar de estar falando muito assim, né? Você fala Eu bem. gosto mais de escrever do que falar, né? E me deu essas ideias, né? Ter essa discussão contigo, né? E também pesquisar essa linha, né? E aqueles companheiros que acabam sofrendo algum acidente, como é tratado, né? E, infelizmente, né, na maioria das instituições de segurança pública, né, geralmente, né, o companheiro é aposentado logo, né? Como se ele não servisse mais para nada, né? Como não servisse mais para nada. Então, geralmente acontece isso, né? Uma ou outra instituição assim que ainda tenha um trabalho, né, de reabilitação daquele companheiro, né? Mas eu gostaria de falar isso
de uma maneira mais técnica, né? E registrar isso em termos de texto, né? Então, por isso que eu estou pesquisando essas coisas voltadas, né, a PCDs também. Então, por isso que eu digo que está sendo muito importante para mim esse contato com a sua pessoa. Falaram bem assim, Daniel, acho que você conhece, Dani. Hoje eu fico muito feliz que tem empresas que abrem oportunidade para os PCDs. Abre as oportunidades, porém, existe o seguinte, PCDs que são aposentados, ele não pode trabalhar de carteira assinada. PCDs que têm algum tipo de deficiência, essa empresa, muitas das vezes, não tem acessibilidade. Então, não adianta você abrir a oportunidade de emprego se aquele local não é acessível. Né? A estatística de pessoas que trabalham é muito difícil. Tipo, eu sou aposentada, eu trabalho para mim. Por que eu decidi trabalhar para mim? Porque a aposentadoria é algo fixo. É uma coisa que não vai me tirar. E patrão, você sabe, hoje ele lhe ama até o dia que você trabalhar bem. No dia que você trabalhar mal, ele dá um chute na sua bunda e você vai para casa com cadeira de roda e tudo. Infelizmente é assim mesmo. Você é o que serve. Se você não souber servir, você não fica no emprego. E outra, o deficiente, o tempo do deficiente é menor. Ou tipo, você trabalha, nós dois trabalhamos juntos. Só que, tipo, você anda e eu não ando. Então, o seu tempo é maior do que o meu. Eu ainda tenho que pegar a cadeira de roda, tenho que pegar o ônibus, o elevador é quebrado, o chefe não quer saber o horário. Sim, você chega esse horário? Não, você tem que chegar no horário, igual a todo mundo. Isso acontecia na faculdade, viu? Eu chegava atrasada na faculdade e dizia, professor, a plataforma quebrou. Não quer saber. Você tem que chegar no horário. Então, se na faculdade era assim, imagina o emprego que está investindo em você financeiramente. Tá entendendo, Alan? Então, quando a pessoa diz assim, proposta de emprego, sim, vai com calma. Avalie isso aí. Vale a pena, vai ganhar bem, assim igual um concursado. Faça só concurso, porque concurso ninguém lhe tira, você ganha bem. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Parado aposentado, BPC, é porque todo mundo reclama, né? Quem concursado sempre reclama. Nunca agradece. Mas, é lógica. Então, vocês que é PCDs e tiver proposta de emprego, vocês avaliem tudo. Horário, transporte, local de trabalho e até mesmo empresário, né? Porque se for empresário assim, puxa saco, eu não tenho paciência. Meu pavio é curto. Então é melhor a Cristina trabalhar para ela mesma, entendeu? É a mesma coisa, acho que as pessoas aqui não sabem, se tiver deficiente. Também tem aquelas pessoas que é aposentado não pode casar no civil. Porque pela lei, o marido é que sustenta a esposa. Mas se for um homem, quem é que vai sustentar o homem? É a mulher? Não, né? É o homem que tem que bancar. Aí É aquela questão do machismo estrutural, né, que ainda se tem na nossa cultura, né? Machismo estrutural, como se a mulher, né, fosse um objeto, né, do homem, né? Então, é outra coisa que também tem que ser trabalhada na nossa cultura, né, que infelizmente ainda tem essa questão do machismo estrutural, né? Como se a mulher fosse uma posse, né, fosse um objeto do homem, né? Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada, né, na nossa cultura. Por isso que a gente fala essa questão da importância de trabalhar a questão da educação. Bater, rebater naquilo ali, ó, questão de educação, dia após dia, até que isso venha a ser mudado também e está construindo outras legislações também, cobrando cada vez mais do poder público, ações positivas voltadas para isso, como você falou mesmo, né? Você citou um exemplo, né? Da questão que você nunca viu uma propaganda do poder público relacionada à questão dos PCDs, da violência contra o PCD, né? Essa é uma observação importante. Tem que se cobrar também no Ministério do Poder Público essas ações, né, positivas, né? Aqui, aos poucos, vem a se mudar essa cultura, né?
do marxismo estrutural. É como a campanha, fizeram a campanha para as mulheres. Sim, mas e as pessoas com deficiência? As mulheres deficientes, elas não são casadas? Sabe, é como se nós estivéssemos dentro de uma bolha e não tivesse acesso a nada. As mulheres, elas são casadas, as mulheres têm problema. Todo casamento tem problema, em primeiro lugar. Todo relacionamento tem problema, é você saber resolver. E essas mulheres, quando enfrentam esse problema, o que acontece? Será que o poder público no Covid-19 do ano passado, que aumentou esse aumento de violência doméstica, que todo mundo estava em casa, cada um se querendo se matar, se comer, né? Vou falar bem no popular, viu, Alan? Será que... Alan, todo mundo estava no quadrado. Os homens queriam matar a mulher queria matar os homens. Será que não existia nenhuma mulher deficiente casada? Pois é, verdade. Aí, quer dizer, faz um sinal vermelho na mão, né? A andante vai. Sim, é deficiente, ela fica em casa apanhando, né? Ela fica em casa apanhando, porque ela não tem como ir. Aí disseram bem assim, não, Cris, fizeram um aplicativo. Daqui que ela chega nesse aplicativo. Olha, as redes sociais. Hashtag para cego ver. O cego, ele vai ver o que você está descrevendo, o que você está falando. Aí a pessoa não coloca a descrição. Entendeu? A pessoa não coloca. Toda pessoa, se colocasse, o cego ia ficar feliz. Porque no celular dele tem um aplicativo que ele descreve o que está sendo postado. A imagem, o texto. Então o cego, ele vai ler. E a população não faz. E você acha que o poder público, a segurança pública, vai fazer um aplicativo para essa mulher que apanhou do marido no ano passado? Não vai. Ela vai apanhar até dizer chega. E calada. Por isso, né, que a gente estava frisando, né, essa importância, né, de vocês que estão nessa situação de PCDs estarem se mobilizando, né, e buscando serem ouvidos, né, para mostrar essas questões específicas mesmo, né, que vocês que estão na situação é que sentem, né, na pele, no dia a dia, né. Então, tem que ser sempre rebatida essa questão, dia por dia, né, Não, sejam ouvidos cada vez mais. Porque aí quando eu chegar no gabinete, eu vou querer arrancar o pescoço do governador, do prefeito. Entendeu? Quando ele vier com desculpa pra cima de mim. Porque todo mundo dá desculpa pra fazer as coisas certas. Aí eu vou matar. Aí pense, deficiente presa. Não dá certo. Meu Deus. Complicado mesmo. Eu tenho uma personalidade muito forte, Alan. É por isso que ninguém gosta de mim. Porque eu vou arrancar, entendeu? Arrancar o poder público. Vou arrancar a cabeça dos policiais quando olhar feio pra mim. Se for um policial bonito, ainda vai. Mas se for um policial feio, olhando feio pra mim, aí eu vou matar ele antes dele me matar. É pra brincar, viu? É pra quebrar o gelo aqui, viu, gente? Isso é bom, isso é bom. Ai, porque o assunto é tenebroso. Então, é isso. Eu acho que já foi uma hora, não foi? Já foi uma hora já. Então, vamos aos agradecimentos. Comece, Alan. Depois eu finalizo. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, né, de você ter me feito esse convite para estar junto contigo, né, nessa live de hoje, né, que para mim foi extremamente importante estar discutindo essa temática, né, até para que eu também pudesse estar me inteirando também cada vez mais desse assunto, né. Quero agradecer a todos também que puderam nos acompanhar, né, durante toda essa live. Vários companheiros meus nos acompanharam também nessa live, como o Almir de Filadélfia, de Bahia, a inspetora Amado, aqui de Lauro de Freitas, né, a Aline, lá de Portugal, também nos acompanhando, né, e muitos outros, né, pessoas também que fazem parte da sua rede também, né, nos acompanhando, né. Então, agradeço a todos vocês, né, puderam nos acompanhar nessa live de hoje, a companheira Conceição, né, da Guarda Civil Municipal de Itaberaba, aqui na Bahia, também, né, e assim, discutir
essas temáticas extremamente importantes. A gente não pode jamais se esconder, né? Tem que buscar estar discutindo cada vez mais essas questões, né? E eu agradeço essa oportunidade. Para mim, foi melhor, está sendo um aprendizado, né? Estar discutindo essa questão em específico, né? Pois para mim, eu sempre agrego cada vez mais alguma coisa, né, quando participo dessas lives. Para mim, como eu já citei várias vezes, né, está sendo um aprendizado, né, essa questão. E eu agradeço, né, mais uma vez, essa oportunidade de estar contigo nesse momento, né, discutindo essa temática. Né, e agradeço a todos. Né, e quem quiser nos procurar depois também, pode falar comigo, né, no privado, né, pelo nosso Instagram, Alan Braga 80, né, podem mandar mensagem para a gente e eu vou respondendo na medida do possível também, né, as mensagens de vocês. E qualquer outra questão também relacionada à segurança pública municipal e principalmente aos assuntos ligados às guardas civis municipais, né, podem contar conosco também, para a gente pode estar discutindo, né, em outros momentos, a gente pode estar ajudando em termos de projetos também, né, para que assim a gente possa estar fazendo cada vez mais ações positivas, né, para fortalecer a segurança pública da nossa sociedade como um todo, né, abraçando a todos da sociedade. Né. E, por fim, mais uma vez, muito obrigado, minha amiga, e eu quero lhe saudar e saudar todos que estão aqui nos vendo, né, com a saudação azul marinho a todos vocês. Tão lindo! Então, para finalizar, eu sou uma PCD física, pessoa com deficiência física. Após 6 meses de nascida, eu tive poliomielite. Sofri violência doméstica a minha vida inteira, de acordo com meus estudos e o que eu vivenciei. Violência familiar, violência conjugal. Eu hoje moro só, tenho uma vida assim muito ativa nas questões de turismo inclusivo na cidade de Aracaju. Uma mulher que aprendeu a se amar, uma mulher que aprendeu a buscar os meios para me proteger, ou seja, a polícia, a segurança pública. Hoje eu não mais me calo e essa voz que eu levanto para vocês, mulheres que estão aqui nessa live, para poder denunciar esses abusadores. Eles são sutis, eles levam vocês ao céu, mas quando mais alto for o céu, mais a gente está próximo do inferno. Então, esteja atento aos homens assim, amoroso, carinhoso, prestativos, bem assim, né? Não todos, claro. Cada um é cada um. E a gente tem que saber avaliar os sinais. Quais são os sinais que essa pessoa está passando para a mulher com deficiência? E eu gostaria de agradecer a todos vocês, a Viviane, ao meu professor Lício Valério, a Letícia Bianca, e ao vereador Byron e a subsecretária de Turismo do Rio de Janeiro, a Camila, da Andef. Muito obrigada, Alan, por você aceitar esse convite. Eu me sinto honrada por abrir um leque de informações na sua mente, na qual eu tenho certeza que você não sabia, e que agora eu já lhe dei a lição de casa, que você vai dar. Vai prosseguir, porque agora é a prática. A gente já falou. Agora, eu sou muito de prática, não de falar. Então, agora é a prática. Conheceu alguém que está sofrendo, mulheres? Vou lá, denuncio. Quer alguma informação? Procure Alan. Ele vai passar informação de como chegar, denunciar. Ele vai aconselhar. Eu tenho certeza que ele vai ouvir como ele me ouviu. De imediato, ele me respondeu. De imediato, ele me deu esse acesso. Ele nem sabia qual era o assunto, mas ele foi prestativo, ou seja, ele teve educação, né? Quando as pessoas nos procuram, a gente tem que ter educação, porque sabe que em algum momento essa pessoa está precisando da gente. E você tem isso, você tem educação. Né? Eu odeio quando eu mando uma mensagem para uma pessoa e a pessoa não responde. Eu aprendi que a gente tem que ser educado.
Toda vez que alguém mandar uma mensagem, seja a pior mensagem que for, a gente tem que ser educado e responder. E foi isso que você fez comigo. Você foi educado, me respondendo. E olha que eu já mandei mensagem para muitas pessoas e eu recebi o silêncio como resposta. Então, essas pessoas elas são mal educadas. E você, realmente, você estudou para ser o que você é hoje, né? Um homem educado, um homem prestativo, um homem de Deus, né? Um homem de Deus sempre a gente vê logo pelo sorriso. E você tem isso. Muito obrigada e boa noite. Boa noite.